pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos abordar sobre algo muito importante para a nossa sobrevivência, mas que se consumido em excesso também nos traz certos malefícios. O tema do vídeo de hoje é a importância dos lipídios. Os lipídios, também conhecidos como gorduras, são muitas vezes desconsiderados pelas pessoas. Porém, eles são a principal forma de armazenamento de energia no corpo, sendo acumulados no citoplasma das células de gordura, as chamadas células adiposas. Se você gostaria de conhecer mais sobre as funções dos lipídios no seu organismo, como ele é metabolizado, aproveitado e os malefícios que causa em excesso, fique com a gente até o final. Os lipídios biológicos são um grupo de compostos quimicamente diversos definidos por uma característica em comum, a insolubilidade em água. As funções biológicas dos lipídios são tão diversas quanto a sua química. Gorduras e óleos são as principais formas de armazenamento de energia em nossos organismos. Os fosfolipídios e os esteróis são os principais elementos estruturais das membranas biológicas. Outros lipídios, embora presentes em quantidades relativamente pequenas, desempenham papéis cruciais, como cofatores enzimáticos, transportadores de elétrons, pigmentos fotossensíveis, âncoras hidrofóbicas para proteínas, chaperonas para auxiliar o enmodelamento de proteínas de membrana, agentes emulsificantes do trato digestório, hormônios e mensageiros intracelulares. Ácidos graxos são moléculas hidrocarbonatas insolúveis em água, utilizados para o armazenamento de energia. Os ácidos graxos são altamente reduzidos e assim fornecem uma rica fonte de energia química armazenada para as células. O armazenamento de gorduras hidrofóbicas, como os trigliceróis, é também altamente eficiente, pois não há necessidade de água para hidratar as gorduras armazenadas. Os lipídios apresentam outros papéis na função celular, além do armazenamento de energia e da construção de membranas. Muitos lipídios estão presentes na célula em quantidades menores do que aqueles utilizados na construção de membranas ou no armazenamento de energia. Esses lipídios podem funcionar como mensageiros celulares, hormônios transportadores de elétrons ou pigmentos. As duas substâncias mais conhecidas dessa categoria orgânica são as gorduras e os óleos. Se por um lado esses dois tipos de lipídios preocupam por estarem associados a altos índices de colesterol no sangue, por outro lado eles exercem importantes funções no metabolismo e são fundamentais para a sobrevivência da maioria dos seres vivos. Um dos papéis dos lipídios é o de funcionar como eficiente reserva energética. Ao serem oxidados nas células, geram praticamente o dobro da quantidade de calorias liberadas na oxidação de igual quantidade de carboidratos. Outro papel dos lipídios é o de atuar como eficiente isolante térmico nos animais que vivem em regiões frias. Depósitos de gordura ajudam na flutuação em meio aquático. Os lipídios são menos densos que a água. As principais fontes de lipídios nos alimentos se encontram em margarinas, milho, aveia, soja, gergelim, cevada, trigo integral, centeio, óleo de canola, óleo de soja e óleo de peixes. São substâncias que, por hidrólise, fornecem ácidos graxos e outros compostos. Hidrólise é a quebra de uma molécula maior em moléculas menores na presença de água. São classificados em dois grandes grupos quanto ao seu ponto de fusão. Gorduras, glicerídeos de ácidos saturados, são sólidos a temperatura ambiente. São produzidos por animais. Como exemplo, a gente tem a carne, a gema de ovo, leite integral e seus derivados, manteiga, creme de leite e queijo. E em alimentos industrializados como biscoitos e chocolates. E os óleos, glicerídeos de ácidos insaturados,
à temperatura ambiente e são produzidos por plantas. Exemplos: óleos vegetais, principalmente de girassol, óleo de soja, óleo de milho, óleo de gergelim, azeite, margarina, abacate, castanhas e coco. Os lipídios são os principais depósitos de energia. Constituem um combustível celular ideal, pois cada molécula carrega grandes quantidades de energia por unidade de peso. Podem ser encontrados livres nas células como reserva energética e são as moléculas mais eficientes como reserva energética. Os ácidos graxos são as biomoléculas mais calóricas, apesar dos carboidratos serem bem mais eficazes na produção de energia. O metabolismo energético dos lipídios acontece, portanto, secundariamente ao dos carboidratos, o que torna os lipídios que contêm ácidos graxos, notadamente os triglicerídeos, as principais biomoléculas de reserva energética. 1 grama de gordura contém cerca de 9 calorias de energia, mais que o dobro da capacidade armazenadora de energia de uma quantidade igual de carboidrato e proteínas. A maior parte dessa gordura fica disponível para a produção de energia, especialmente durante o exercício prolongado. Os nutrientes em excesso, que não são gorduras, são transformados prontamente em gordura para serem armazenados. Dessa forma, a gordura funciona como o principal depósito do excesso de energia alimentar, a semelhança do que ocorre com os carboidratos. A utilização de gorduras como combustível para proteínas para suas importantes funções de síntese e reparo dos tecidos. Mas, apesar da enorme quantidade de energia acumulada nas gorduras, a velocidade com que estas são oxidadas para a produção de energia, principalmente em exercícios intensos de curta duração, é relativamente menor do que as dos carboidratos. Por isso, quando o organismo necessita de maior quantidade de energia por unidade de tempo, utiliza os carboidratos. Já nos exercícios de resistência, como corrida ou ciclismo, conforme diminui a intensidade do esforço, os lipídios passam a ser responsáveis por maior produção de energia. Cada grama de lipídio fornece 9 calorias, enquanto cada grama de proteínas e de carboidratos fornece 4 calorias. Apesar disso, os carboidratos são vistos como a principal e a mais eficiente fonte energética, já que necessitam menos oxigênio para sua oxidação quando comparado aos lipídios e proteínas. Lipídios de membrana apresentam em sua composição caudas hidrofóbicas unidas e cabeças que contêm grupos polares. As membranas celulares são compostas por uma variedade de lipídios, incluindo os glicerofosfolipídios e esteróis. Esses lipídios são utilizados para estruturar as membranas, além de apresentarem moléculas na superfície da membrana para sinalização e reconhecimento molecular. A gordura é também importante para o desenvolvimento cerebral, porque é necessário para a mielinização e crescimento dos neurônios e também para o desenvolvimento da retina. Johann Tichon, eu acho que é da China, é da Tichon também, né? Johann Tichon. Johann Tichon. Que isso aí, né? Deixa eu falar, não? Fala sem medo de ser feliz. Quando os esfingolipídios, que é uma das moléculas de lipídio que formam a membrana, foram descobertos há mais de um século pelo médico e químico Johann Tichon, seu papel biológico parecia tão enigmático quanto a esfinge, e ele os batizou em homenagem a essa criatura mítica. Nos seres humanos, pelo menos 60 esfingolipídios diferentes foram identificados nas membranas celulares. Muitos são especialmente preeminentes na membrana plasmática dos neurônios, e alguns são claramente sítios de reconhecimento na superfície celular. No entanto, até agora, a função específica só foi descoberta para alguns esfingolipídios. As porções de carboidratos de certos esfingolipídios
definem os grupos sanguíneos humanos e, portanto, o tipo de sangue que os indivíduos podem receber com segurança nas transfusões sanguíneas. Os gangliosídeos estão concentrados na superfície externa das membranas plasmáticas das células, onde apresentam pontos de reconhecimento para moléculas extracelulares ou superfícies de células visíveis. Os tipos e as quantidades de gangliosídeos na membrana plasmática mudam consideravelmente durante o desenvolvimento embrionário. A formação de tumores induz a síntese de um novo conjunto de gangliosídeos, e descobriu-se que concentrações muito baixas de gangliosídeo específico induzem a diferenciação de células tumorais neuronais em cultura. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune grave, na qual o organismo produz anticorpos contra seus próprios gangliosídeos, incluindo aqueles nos neurônios. A inflamação resultante causa lesões do sistema nervoso periférico, levando à paralisia temporária, ou algumas vezes permanente. A toxina da cólera, produzida pela bactéria intestinal Vibrio cholerae, penetra em células sensíveis após se ligar a gangliosídeos específicos na superfície das células epiteliais do intestino. A investigação dos papéis biológicos de diversos gangliosídeos continua sendo uma área em desenvolvimento para pesquisas futuras. Outro tipo de lipídio são as ceras, que servem como reserva de energia e como impermeabilizante à água. As ceras biológicas são ésteres de ácidos graxos saturados e insaturados, de cadeia longa com alcoóis, e seus pontos de fusão, 60 a 100 graus, geralmente são mais altos do que os dos triácidos. No plâncton, micro-organismos flutuantes na base da cadeia alimentar dos alimentos. Eu falei de novo aqui em cima. No mar. As alimentos, No plâncton, micro-organismos flutuantes na base da cadeia alimentar dos animais. Stephanie, cadê você? No plâncton, micro-organismos flutuantes na base da cadeia alimentar dos animais marinhos, as ceras são a principal forma de armazenamento de combustível metabólico. As ceras também servem para uma variedade de outras funções relacionadas com as suas propriedades impermeabilizantes e a sua consistência firme. Certas glândulas da pele de vertebrados secretam ceras para proteger os pelos e a pele e mantê-los flexíveis, lubrificados e impermeáveis. As aves, particularmente as aquáticas, secretam ceras por suas glândulas uropigianas para manter suas peles impermeáveis à água. As folhas lustrosas de algumas plantas tropicais são cobertas por uma camada grossa de cera que impede a evaporação excessiva de água e as protege contra parasitas. As ceras biológicas têm várias aplicações nas indústrias farmacêuticas, cosméticas, entre outras. A lavanina da lã de cordeiro, a cera de abelhas, a cera de carnaúba, que vem da palmeira brasileira, e a cera extraída das sementes do arbusto jojoba são amplamente utilizadas na manufatura de loções, pomadas e polidores. O colesterol, apesar de ser temido, é indispensável ao organismo humano. O colesterol, além de ser um componente estrutural de membranas, é precursor de ácidos biliares, hormônios esteroídicos e vitamina D. Apesar de desempenhar funções vitais, o colesterol tem sido considerado um inimigo da saúde, devido à correlação existente entre níveis plasmáticos aumentados de colesterol e ocorrência de aterosclerose. As doenças cardiovasculares associadas ao colesterol alto estão entre as principais causas de mortes no mundo. Todos os
ano, cerca de 400 mil brasileiros vão a óbito em decorrência dessas doenças. O colesterol faz parte do grupo dos álcoois. Tem textura e aparência gordurosa e, apesar de sua má reputação, é essencial para o bom funcionamento do organismo. Gorduras não se dissolvem na água e o colesterol também é insolúvel em meio a pouco, bem como no sangue, sendo ligado a lipoproteínas, que são conglomerados de proteínas, gorduras e outras substâncias. A composição do colesterol é uma só, o que muda é o seu meio de transporte, ou seja, a lipoproteína a qual está associado. Ela pode ser de alta ou de baixa densidade, dependendo da composição, com funções diferentes. O colesterol combinado às lipoproteínas de baixa densidade é chamado de LDL. Em excesso, pode-se depositar nas paredes das artérias, formando placas que aumentam o risco da obstrução e, consequentemente, de infarto e acidente vascular cerebral. Por isso, o LDL é conhecido como colesterol ruim e seu nível deve ser mantido baixo. Quem tira o colesterol das células para ser eliminado são as lipoproteínas de alta densidade, que quando combinadas ao colesterol são denominadas HDL. Ele ajuda a evitar a obstrução das artérias, sendo conhecido como colesterol bom, e seu nível deve ser mantido alto. A produção de colesterol acontece em grande parte no fígado e é liberado na corrente sanguínea e distribuído para os tecidos, onde pode ser utilizado e armazenado no tecido adiposo, que é a camada de gordura que o corpo possui abaixo da pele. Os altos níveis do colesterol ruim estão relacionados a doenças coronarianas, que são as doenças do coração, complicação na aorta, principal artéria do corpo, além de demência e acidente vascular encefálico, o derrame cerebral. Já níveis altos de colesterol HDL, o colesterol bom, podem ser atribuídos a algum grau de proteção para essas doenças, pois protege as artérias do coração. História familiar de hipercolesterolemia. Essa é uma condição em que o organismo do indivíduo apresenta taxas elevadas do colesterol ruim, que é o LDL. Sedentarismo, alimentação inadequada com alto teor em gorduras, obesidade, tabagismo, entre outros. A partir dos 40 anos, aumenta a prevalência dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular. O colesterol elevado, a hipertensão arterial e o diabetes, acrescidos pelo tabagismo, obesidade e sedentarismo. Nas mulheres, a chegada da menopausa também é um fator de risco. Uma das formas de prevenção do acúmulo de colesterol ruim no organismo é por meio de um estilo de vida e hábitos alimentares saudáveis e atividade física regular. É importante destacar que de todo o colesterol sanguíneo que o corpo possui, entre 15% e 20% vem da alimentação. O restante é gerado especialmente pelo fígado e, nesse caso, pode ser necessário o uso de medicamentos. Para diminuir o colesterol ruim, pratique atividade física, tenha uma alimentação saudável, consulte uma equipe de saúde para avaliação e orientações. Para aumentar o colesterol bom, o HDL, aumente o consumo de alimentos in natura, como verduras, frutas, legumes, e reduza o consumo de alimentos ultraprocessados, aqueles mais gostosos, né? Biscoitos, sorvetes, balas e guloseimas em geral, cereais açucarados, miojo, barrinha de cereais, etc. O colesterol alto não costuma apresentar sintomas e a forma mais efetiva de diagnosticá-lo é dosando os níveis sanguíneos por meio de exame laboratorial. Quanto mais cedo essa detecção acontece, maiores são as chances de intervenção e tratamento, reduzindo os riscos de infarto, acidente vascular e outras doenças cardiovasculares. Os principais hormônios esteroídicos são os corticosteroides, produzidos no córtex da suprarrenal
produzidos nas glândulas. Os corticosteroides, que são hormônios esteroides produzidos no córtex adrenal a partir do colesterol, regulam o metabolismo de proteínas, carboidratos e eletrólitos. O cortisol, hidrocortisona e seus derivados são largamente utilizados como agentes anti-inflamatórios, por inibirem a síntese de eicosanoides. Os hormônios sexuais incluem a testosterona, o hormônio masculino, e os estrógenos e as progestinas, os hormônios femininos. Os hormônios sexuais controlam a diferenciação dos órgãos sexuais e das características sexuais secundárias. Atualmente, derivados sintéticos desses hormônios têm tido várias aplicações clínicas que vão desde a contracepção até a reposição de estrógenos na pós-menopausa. Uma prática comum, mas condenável, é a utilização de derivados de hormônios sexuais masculinos, os chamados esteroides anabolizantes, para aprimorar o desempenho físico de atletas. Esses esteroides estimulam processos anabólicos, inclusive a produção de músculos, mas acarretam adicionalmente sérios problemas ao organismo, como disfunção hepática e cardíaca, impotência, etc. A gordura é um elemento de grande importância na alimentação humana devido às suas propriedades nutricionais, funcionais e organolépticas. É vital para o metabolismo pleno do organismo humano, pois fornece ácidos graxos essenciais necessários à estrutura das membranas celulares e prostaglandinas, além do que serve como transportadora das vitaminas lipossolúveis A, D, E e K2. As vitaminas D, A, E e K são compostos lipossolúveis constituídos por unidades de isopreno. Todas desempenham papéis essenciais no metabolismo ou na fisiologia dos animais. A vitamina D é precursora de um hormônio que regula o metabolismo do cálcio. A vitamina A fornece o pigmento fotossensível do olho de vertebrados e é um regulador da expressão gênica durante o crescimento das células epiteliais. As vitaminas E e K e as quinonas podem ser oxidadas ou reduzidas pelas células. A vitamina E funciona na proteção dos lipídios de membrana contra o dano oxidativo, ao passo que a vitamina K é essencial no processo de coagulação sanguínea. As quinonas são essenciais como transportadores de elétrons nas reações que geram energia para a produção de ATP nas mitocôndrias e nos cloroplastos. As gorduras provenientes da dieta correspondem em média de 40% a 45% do consumo de calorias diárias dos indivíduos. Hoje existem fortes evidências de que o consumo de dietas contendo ácidos graxos trans, frequentemente chamados de gorduras trans, levam a uma maior incidência de doenças cardiovasculares e de que evitar essas gorduras na dieta reduz consideravelmente o risco de doenças arteriais coronarianas. Os ácidos graxos trans da dieta aumentam o nível de triacilgliceróis e de colesterol LDL, o chamado colesterol ruim, no sangue e diminuem o nível de colesterol HDL, que é o colesterol bom. Essas mudanças por si só são suficientes para aumentar o risco de doenças arteriais coronarianas, mas os ácidos graxos trans podem ter outros efeitos adversos. Eles parecem, por exemplo, aumentar a resposta inflamatória do corpo, o que é outro fator de risco para as doenças cardíacas. Agências regulatórias em todo o mundo agora limitam ou banem o uso de ácidos graxos trans na preparação ou acondicionamento de alimentos. É importante sempre manter uma dieta balanceada para ter uma vida saudável, ingerindo um pouco de cada tipo de nutriente. E lembre-se, qualquer coisa em excesso pode fazer mal. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado de se informarem mais sobre os lipídios. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam mais interessante.
Não se esqueçam de curtir o vídeo e para não perder os próximos vídeos, se você não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho e compartilhe para mais pessoas se informarem. Até a próxima semana!